Sede perfeito é amar sem ser amado, é não guardar ressentimentos e nem rancor no coração. Perdoar 70 vezes quando alguém te ofender, é mostrar a outra face. Foi o Cristo que ensinou e nos deixou como exemplo o verdadeiro amor. Sede perfeito é amar sem ser amado, é não mostrar ressentimentos e nem rancor no coração. Perdoar 70 vezes quando alguém te ofender, é mostrar a outra face. Foi o Cristo que ensinou e nos deixou como exemplo o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Sede perfeito. Essa canção eu escrevi durante uma live na segunda-feira. O tema, exatamente esse tema, eu fui escrevendo a letra. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Eu tô vendo as crianças, eu vou cantar agora para as crianças ali.
Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pediu que eu ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Valeu, pensada! Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer.
A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho,
Não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu, que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrarás um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei,
nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Deus abençoe, Toninho. Gratidão, muita paz a todos, bom trabalho para todos aí. Um abraço, Bom criançada. demais te ouvir. Essas crianças lindas aí. Isso, um abraço, criançada. Um abraço, com Deus. Deus abençoe. Gratidão, fique com Deus. Com Deus. Flávia, e as duas crianças também, Deus abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui a leitura de um livro do Rafael Lavarini, Centelha da Lei. A editora é Alma Nova. A lição 26, Assistência Espiritual. Os espíritos que trabalham em nome do Cristo nunca deixaram de servir à humanidade, tampouco a ti. Ainda que os sinais dos céus não sejam perceptíveis, recebes diariamente a influência benéfica dos Espíritos do Senhor. Profecias, sonhos e visões fazem parte da tua história. Em maior parte, essas manifestações ocorrem de forma sutil e simples. Entretanto, vigie sempre para que as influências sejam sempre benéficas. Talvez por isso que o profeta Joel, quando registrou em seu livro imortal o tema das relações do homem com a espiritualidade, destaca os verbos empregados para o futuro: derramarei, profetizarão, terão. Pois a assistência dos bons espíritos é sempre a consequência de vossa boa obra. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Vamos, nesse momento, acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade de aprendizado, agradecer a presença das crianças que estão participando conosco, que Jesus as abençoe, as ilumine e as proteja em todos os momentos. E que Deus se faça presente, a espiritualidade amiga, Jesus, para estar intuindo e auxiliando a nossa irmã Flávia, que vai trazer para a gente hoje o nosso Evangelho. E nós agradecemos também a presença de todos que aqui se fazem presente, aos nossos irmãos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que cada um possa se banquetear, né, nesses exemplos de Jesus e que nós possamos aprender bastante com esse Evangelho, com essas orientações que Jesus nos traz a cada dia, até nas letras das músicas. Agradecemos por esse momento, sede conosco, que assim seja. Amém. Flavinha, é contigo. Boa noite a todos. Obrigada aí, né, pela presença. Que eu valha, né, a paciência de... Ademir, eu consigo compartilhar minha tela? Consigo, Acredito, né? Que sim.
vou compartilhar para a gente começar. Você sabe, vou cancelar minha câmera aqui. Vou fazer esse compartilhamento. Então, vamos lá, né? Vocês conseguem ver? Sim. Então, tudo bem. Vou colocar aqui no nosso modo tela cheia. Então, pessoal, a gente começa agradecendo, né? Sempre a oportunidade de estudar junto e sobre um tema que é muito falado, né? Às vezes até em tom de brincadeira, a gente sempre levanta a bola do livre-arbítrio porque é relevante, sim. E justamente porque é muito falada, a gente percebe então a relevância e vai observar vários pontos de vista, várias percepções sobre o mesmo assunto. E é por isso que a gente estuda sempre, né? Então, esse estudo que eu preparei, né, e que agora eu compartilho, é mais uma coletânea de informações, o compartilhamento do entendimento, para que a gente possa dar uma renovada, relembrar alguma passagem, talvez aí para fortalecer o nosso ânimo aí na caminhada, né? Eu peço para vocês que, por favor, sintam-se à vontade para compartilhar suas impressões, as suas dúvidas, os olhares. Se perceberem que necessita aí de alguma correção também, por favor, falem. Se quiserem deixar para o final, tudo bem. Se quiserem, podem abrir o microfone, me chamar, eu estou à disposição. E antes de a gente entrar já no tema, eu vou lembrar do Espírito de Verdade que vai falar para nós os mandamentos que para nós espíritas, porque ele não falou nem para ninguém mais não, né? Ele veio e falou: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Nada de novo que a gente já não sabia. Só que ele vem com o segundo: instruí-vos. Por quê? Né? Por que ele pede para que a gente se instrua? Porque é importante que eu seja dono das minhas ações, da minha fé, do meu pensamento, a partir do momento que a gente vai falar e se assumir com alguma crença, responsabilidade no nosso dia a dia, na nossa vivência. A gente vê lá, o Kardec vai falar para a gente que quem deseja se tornar versado numa ciência tem que estudar metodicamente. E a gente vai estudar lá o princípio, acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias para fixar o entendimento. Por que disso? Como que eu professo uma fé que eu não compreendo? Como que eu me falo espírita, espiritista, se eu não entendo aquilo que eu escolhi? Ou se, quando eu realmente paro para olhar ali algumas coisas sobre a doutrina, eu paro e falo, acho que isso aqui não combina comigo, então puxa, né? Eu só vou descobrir estudando. E a partir do entendimento dos princípios, a gente consegue abrir o leque e aplicar o conhecimento em várias opções, em várias situações. É aí que está o valor do nosso estudo, do compartilhamento das ideias, né? Entender a aplicação daquilo que eu escolhi. E ver se de fato essa escolha me faz bem. No caso da doutrina, entendê-la me permite vivenciá-la. Então, eu peguei uma espiritirinha que ela está muito relacionada
com outros temas, mas eu acho que ela é fundamental para nós. Os espíritos superiores dizem que toda religião ou doutrina que orienta o ser humano para o bem é boa. Nós estamos aqui, compartilhamos da doutrina por entender que ela se aplica melhor na nossa vida, por entender que os direcionamentos dela nos favorecem. Quer dizer que ela é a única? Especial, não. Tem pessoas, cada uma no seu meio, na sua linha religiosa, que estão se desenvolvendo também. Por acaso, a sequência dos slides está acontecendo? Confirmem para mim se vocês estão vendo a minha tirinha. Não, Flávia, não passou. Então, deixa eu tentar. Agora sim. Ah, beleza. Então, tem um delayzinho, né? E aí, até essa opção, né, de saber ou não, de estudar ou não, de me envolver com o assunto do meu interesse, é uma liberdade minha, é a minha chance, está na minha mão escolher. Né? Ninguém de nós vai ser obrigado, vamos chamar assim, a se envolver religiosamente em nenhum ambiente. Mas aí, falando sobre as nossas escolhas, né? E sobre elas ao longo da vida, eu queria falar antes sobre São Vicente de Paulo. E é possível que vocês já saibam da história dele. Eu achei muito surpreendente. Todas essas imagens que eu trouxe dele aí, ele está amparando alguém, ele está carregando alguém, ele está estendendo a mão. E a história dele poderia ser completamente diferente. Por quê? Porque ele fez várias escolhas que levaram a esse momento. Ele era de uma família de camponeses lá na França, que não tinha condições para poder... Eu vou tentar ajustar aqui, tá, pessoal, o compartilhamento. Interromper. Só um minuto, por gentileza. Acredito que voltou. Então, ele era de uma família de camponeses e desde pequeno ele mostrou muita devoção à Nossa Senhora e antes uma organização, um senso metódico, uma gestão de tempo que permitisse que ele sempre tirasse o tempo dele para as orações desde criança. E isso chamou atenção. A família, né, ia semanalmente à missa, o comportamento de São Vicente chamava atenção e dessa forma, o padre lá da paróquia recomendou, né, que ele fosse para a igreja, ele demonstrava vocação, e aí ele vai para se tornar padre, a primeira das escolhas dele. E a família não tinha muita condição de pagar esses estudos, então ele sai de casa, né, ele vai pro local onde as aulas eram ministradas, mas para poder se manter, para poder custear os estudos, ele passa a dar aula para os filhos dos nobres da região. Acontece que ele tinha uma capacidade de cativar as pessoas muito significativa. E aí, o que acontece?
ele já ordenado, muito jovem, atinge corações fiéis ali à palavra dele. Uma dessas fiéis, uma viúva que já não tinha herdeiros, decide deixar para ele a sua herança. E essa herança estava lá na cidade de Marsella. Ele foi buscar. Por quê? Porque ele resolveu que ele ia usar aquele dinheiro né, e os recursos que vinham com ele na edificação lá da comunidade, da paróquia que ele estava envolvido. Fato interessante, e aí percebam a relevância desse homem para nós aqui, quando ele chegou, recebeu a herança, né, as documentações, ele volta e decide voltar de navio para otimizar o tempo. Esse navio é atacado por piratas turcos que saqueiam ali de valor. Aqueles que esforçaram para combater perderam a vida. E os outros, aqueles que sobreviveram, foram transformados em escravos. E aí foram para o Oriente. Então, lá quando chega, ele é vendido. E ele passa de mão em mão várias vezes em várias propriedades na condição de escravo, até que ele chega para ser escravo de um fazendeiro um pouco mais simples, que, dados, né, os costumes orientais, tinham três esposas. E dentro da convivência com elas, ele tinha um trato, né, mais refinado para aquilo que ele estava esperando na época, era muito culto, né, muito simples. Uma das esposas fica mais apegada ali a ele, gosta de estar com ele, e ela vai e revela para ele que o marido era católico de formação, né, original, vamos falar assim, mas ele tinha se convertido à religião muçulmana com medo, porque tinha chegado até aquele lugar e pelos costumes ali, com medo dele se tornar escravo, ele preferiu essa conversão. O que acontece? Com o convívio com ele, a família acaba se convertendo novamente ao cristianismo, e o fazendeiro chama para ele para que eles voltassem à França. E eles decidem, numa viagem difícil de algum tempo, voltar e tentar retornar, regressar, reassumir a vida ali na França. E eles conseguem isso depois de alguns meses. Quando chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é procurar um pároco, um responsável. E aí, eles encontram um vice-legado do Papa, se não me engano, o Papa Urbano VIII, que naquela época estava de passagem na costa onde eles chegaram, né? E o São Vicente consegue voltar a assumir o ofício de padre. Então ele volta para a paróquia, ali acompanhando ainda o vice-legado. O fazendeiro, tão tocado que ficou e feliz de conseguir regressar, ingressa para um mosteiro e foi virar monge. Nesse caso, o nosso personagem aqui, né? Ele trabalhou por muito tempo orientando nobres. Porque como ele chegou e ele falou lá com esse vice-legado, ele conseguiu um trabalho, ele foi encaminhado, né, para uma região mais nobre. E depois, porque foi angariando certo prestígio, e aí não por nenhum motivo estranho, mas porque as pessoas gostavam de ouvi-lo, ele foi convidado
aí trabalhar com a rainha Margarida, que já era viúva do rei Henrique IV, e como Smoller. E o Smoller era aquele responsável por sair, né, diariamente ali em torno do castelo, distribuindo as ajudas. E aí, ele lá no castelo, com uma espécie de vida um pouquinho melhor do que os outros estavam acostumados a ter, ficou assim por um tempo tentando entender o que estava acontecendo. Tinha muito respeito de quem estava ali, até que um dia ele resolve ir embora, porque olhando para as famílias que mendigavam, e uma em especial cujos filhos estavam em péssimas condições de saúde, já quase que falecidos, eles buscam auxílio e ele fala, olha, é meu momento de fazer uma coisa diferente. E eu vou me dedicar aos camponeses, eu gostaria de sair aqui do castelo. Por qualquer motivo, né, isso não está bem claro na biografia que encontrei, o São Vicente ele não foi levado para nenhum lugar muito especial. Eles mandaram ele para a paróquia mais problemática que tinha. A mais sofrida, a mais pobre, a mais desorganizada. Talvez para testar, né, ali a boa vontade dele, até quando alguém que estava acostumado com uma outra rotina ia suportar. E muito interessante dele ao perceber que as condições do povo eram realmente muito precárias e a organização social estava desfeita, ele resolve reorganizar. E aí, ajudando de ponto em ponto, apagando incêndio, né? A gente fala, às vezes, enquanto está trabalhando, quando tem muito problema, você fala que você está apagando incêndio. Ele falou, não, nós vamos organizar esse serviço. E aí, em 617, ele abre a Confraria da Caridade, que era só com mulheres. Então, as mulheres ali da paróquia se organizavam com a orientação dele para atender os doentes. Deu tão certo, a visão dele, a distribuição do trabalho era tão legal, que 3 anos depois ele vai fundar a Confraria dos Homens, que chamava Caridade dos Homens, né? Nem confraria. Para poder, e aí ele faz uma nova divisão dos trabalhos. As mulheres é que tomavam conta dos doentes, os homens iam cuidar dos velhos, dos órfãos, dos viúvos, dos prisioneiros, porque demandava um pouco menos de tempo, né? E eles conseguiam ali se organizar. Então ele organiza a paróquia para fazer um trabalho de construção da organização física enquanto tomava conta do espiritual. Foi tão significativo o trabalho que eles chamam ele para cuidar dos presidiários lá das galés. E a gente acaba vendo nos livros, né, principalmente nas obras espíritas que tratam desse período aqui, o quanto era que eles eram maltratados, né, esses prisioneiros que ficavam responsáveis aí pelos portos, ali nos barcos, nos navios. E quando ele chega e vê a extrema dificuldade do povo, ele corre atrás. O general que tomava conta desses presidiários era um pai de um aluno que ele tinha dado aula. Lembra que ele dava aula para nobres? Então ele vai falar, olha, eu estou aqui para o trabalho, está tudo bem, mas não tem como pregar para quem não está em condição física de ouvir. Precisa melhorar. E mudanças muito significativas são feitas ali no tratamento desses indivíduos para que ele conseguisse fazer o trabalho dele. Então ele muda, né, as acomodações, condição de limpeza, de alimentação, antes de introduzir a pregação. E isso é muito interessante, porque ele não foi ali só para cumprir o que era estritamente esperado dele, ele fez mais. E ele seguiu nessa batida, né, de trabalho
desde aquela idade, que ele já era bem jovem, até os 74, enquanto ele conseguiu andar. A partir do momento que ele não conseguiu mais andar, ele orientava essas pessoas lá do quarto dele. Ele vai falecer com quase 80 anos. E na véspera do falecimento tem relato de que ele sim trabalhou e orientou aqueles que ficavam, né, sobre a continuidade do trabalho. E aí é muito interessante, porque a gente vai ver um espírito para nós, né, muito querido, muito importante também, falando sobre o São Vicente, e ele diz o seguinte, eu vou fazer uma citação aqui bem pequenininha, tá? Fala que era a verdadeira luz a brilhar no século XVII e que depois dele, inumeráveis corações passaram a investir tempo e vida aos serviços portentosos em prol da instalação do reino dos céus na terra. E aí, percebem que bonito, né? Depois a gente passou a investir tempo e vida para a instalação do reino dos céus na terra. Então, essa é como se fosse o resultado, né, longevo aí do trabalho de São Vicente. E por que eu falei que esse espírito deve, né, de alguma forma ser querido para nós? Ele é o primeiro padre negro do Brasil, o Francisco de Paula Vitor. O padre Francisco também teve a opção, por exemplo, de não se dedicar à igreja. Ele era alfaiate antes de conseguir permissão para estudar, para se vincular à igreja. E com muitos desafios, ele aqui de campanha, ele conseguiu fazer muitos trabalhos também de auxílio para as comunidades. Vem o meu slide de livre-arbítrio. Seu slide caiu, Flávia. Oh, tudo bem, então. Não vou teimar com ele mais, não. Tá bom. E aí vocês devem estar pensando assim, por que eu estou falando de São Vicente se o meu tema é livre-arbítrio, né? Será que São Vicente estava única e exclusivamente predestinado a fazer isso tudo? Ou será que ele, de alguma forma, escolheu as ações que ele tomaria? É obra do divino exclusiva ou é trabalho dele também? Quando a gente pensa no Padre Francisco, né? Pouco tempo aqui atrás, antes de nós. Será que ele poderia ter, sim, se acomodado ali na vida dele? Ou ele podia ter feito diferente como fez? Então, lá no Livro dos Espíritos, e aí no capítulo que fala da lei de liberdade, nós temos o assunto do livre-arbítrio apresentado entre as questões 843 e 850. Depois, ali no final, tem algumas outras referências, a gente pode passar, né, falar sobre elas se for o caso, mas é ali que ele tem um subcapítulo, vamos falar assim, destinado a ele. E os Espíritos vão falar para nós que os homens têm, justamente porque têm liberdade de pensar, liberdade de agir. E essa liberdade, ela é mais ou menos ampla, conforme as condições de evolução do espírito. Os espíritos também vão nos explicar que essa liberdade de agir, ela está vinculada e é proporcional à capacidade de ação do indivíduo, sendo que ela é, portanto, gradativamente adquirida e usufruída pelo espírito em desenvolvimento. E aí, outra definição que a gente vai poder fazer, e ela é uma definição de dicionário, é que
A gente pode dizer que o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta, e essa parte é importante, tá, pessoal? Isenta de condicionamento ou de motivo ou causa determinante. A partir do momento que eu não tenho escolha ou outras opções, eu não vou exercer o meu livre-arbítrio. Então, é por isso que o livre-arbítrio, essa possibilidade de decidir, isenta de condicionamento ou de uma causa determinante que me indique uma única solução. Lá no Obras Póstumas, a gente vai ter um resumo, né, da explicação do livre-arbítrio como a liberdade de fazer ou não fazer, seguir esse ou aquele caminho para o nosso adiantamento, que é atributo do Espírito. Então, quando a gente pensa nessas definições, a gente percebe e pode sim afirmar que a existência de cada um é resultante dos nossos pensamentos e atos, então resultando nas nossas escolhas. Beleza, acho que até aqui, ok. Mas aí me vem aquela pergunta, a gente está falando de, dentro de um ambiente religioso, eu tenho Deus. Como que eu exerço o meu livre-arbítrio se tem lei divina que atua sobre mim? E não só sobre mim, sobre o universo todo. Essas leis não determinam para onde que eu vou, o que que eu faço, O determinismo divino está onde na nossa conversa sobre livre-arbítrio? E aí, Emmanuel que vai nos ajudar aqui nessa dúvida, né? Ele vai nos permitir compreender que a nossa liberdade de aceitação e a consequente construção das nossas ações é livre-arbítrio, baseados aí dentro da lei. A gente acabou de falar, né, que nós somos construtores aí sim de nós mesmos. Nós concluímos que nós somos resultado dos nossos pensamentos e atos, justamente por causa disso. A nossa forma de encarar as nossas realidades, as nossas experiências, né, as nossas formas de agir indicam essa nossa liberdade. E a gente pode testá-la justamente quando a gente se posiciona num padrão e a gente vê que nós aqui na sala, por exemplo, pode ter uma reação diferente. Escolher se conduzir de uma forma diferente. E por que isso é importante? Às vezes, a gente nem percebe que está exercendo o nosso livre-arbítrio, não percebe ele valorizado. E, por um motivo ou outro, às vezes a gente está num momento de consequência da ação. Ainda assim, exercer o nosso livre-arbítrio é uma escolha viável. Porque quando a gente fala de determinismo, a gente vai lembrar daquele dito, na boca de espírito ele é frequente e luxuoso, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória, né? Para cada colheita obrigatória, nós temos opção de método, de recurso para colher diferente. O determinismo está no ponto que eu falo, realmente, quando eu tive opção, quando eu exerci o meu livre-arbítrio, eu plantei uva. Agora que eu estou colhendo, não tem como eu colher laranja. Eu plantei uva, eu vou colher uva. Eu preciso colher a uva da maneira mais penosa ou manualmente? Não, deve ter máquina de colher uva hoje. Então eu escolho como é que eu vou fazer. Pode ser que na hora de eu colher a minha uva, eu não tenha dinheiro para a máquina.
E aí você vai falar, puxa, mas se videira tem espinho, eu vou me cortar tudo. Tá, talvez você tenha luva, talvez você tenha um pano de cozinha, talvez você tenha infinitas opções para colher essa uva de uma forma diferente. E é aí que está o emprego do nosso livre-arbítrio. No nosso cotidiano, então, porque o meu tema é livre-arbítrio no cotidiano, né? Percebem as chances que a gente tem de escolher? Percebem a nossa ação? Porque se a gente tratar só do grande, talvez a gente não enxergue, se enxergue no direito de escolher. Mas o nosso dia a dia, sim. E aí, a vida de cada um de nós, toda a vida, todas as coisas, nem de longe ela é composta só de grandes coisas ou de grandes momentos. Ela é de pequenas. É um grande amontoado de pequenas coisas. Tem uma pessoa com mão levantada. Fique à vontade. Não? Passa. E aí, outra ajuda do Emmanuel vem num texto muito interessante, quando ele fala para a gente observar a relação, né, entre o determinismo e a liberdade numa viagem de carro. E ele vai falar para nós o seguinte: o determinismo está na estrada que a gente vai precisar percorrer, nas documentações, ele está no veículo que nós vamos, na tarefa, né? Porque normalmente antes de sair para viajar, a gente já sabe se a gente está viajando a trabalho, se a gente está viajando nas férias. Então, isso já está pré-orientado. Agora, a forma como eu conduzo o meu veículo, se é rápido, se é devagar, se o clima da viagem, se eu estou indo emburrada, se eu estou indo satisfeita, se eu estou indo cantando, prestando atenção, focada ali na frente. Se eu estou com companhia, né? E como que é a minha relação com elas? O cuidado que eu tenho para ultrapassar um veículo ou não, né? Isso é escolha minha. É escolha de quem está indo. As condições de determinismo aqui, né? Por exemplo, eu sei que eu vou ter companhia. Nós vivemos em sociedade, isso é uma lei. Como que eu convivo com quem está à minha volta é uma escolha minha. Então, apesar de nós estarmos regidos por lei, segui-las ou escolher como é que a gente vai seguir é um direito nosso. Maior ou menor, conforme a gente vai avançando. Né, quando dada a definição lá do livre-arbítrio, a gente falou que ela é conforme o avanço do espírito. E aí, entra naquela conversa, né, também muito comum para nós, e é uma resposta dos espíritos sobre a nossa liberdade de ação, porque ele vai falar que se a gente não tivesse essa liberdade, nós seríamos máquina. E essa máquina, ele é o melhor dos exemplos. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, né, uma pena a figurinha que eu selecionei lá no Espiritinhas, falando justamente sobre isso. A gente tem sim, é um princípio da doutrina, a influência dos espíritos na nossa vida, não é? Mas essa influência, ela é determinante? Não.
Nós não somos máquinas, que nós não somos operacionalizados. Nós operacionalizamos. Máquina é o nosso veículo carnal. É a manutenção que a gente dá nele que permite chegar mais na frente ou mais atrás, né? Mas o espírito não. O espírito é livre para escolher dentro do ambiente, dentro do avanço que ele tem de evolução. Então, e eu estou falando de liberdade de escolher, como é que eu tenho essa liberdade? Dentro do meu espaço de evolução. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que se eu estou dentro de uma grande organização, de uma empresa mesmo, quem que tem maior força de decisão? É o dono, concorda? Ele é que manda. Qual é o maior volume de responsabilidade? É dele. Se eu estou tratando de alguém intermediário, ele tem menos obrigações. Mas ele também tem menos responsabilidades. Ele tem nenhuma? Não. Mas ela é menor do que a do dono. E vão ter cargos que são exclusivamente para obedecer ordens, que são aqueles que às vezes estão iniciando, ou funções muito específicas. Na nossa vida, somos nós, talvez, aí no início da nossa fase de evolução. Então, quanto maior a minha liberdade de ação, mais ela está ligada ao avanço da minha escolha, da minha liberdade de escolha, e ela também está relacionada à minha liberdade e à minha responsabilidade. A gente pode escolher, sim, tudo o que quiser, do jeito que achar que deve, mas a responsabilidade de ter escolhido é nossa também. Uma criança que está aí sendo tratada pelos pais, e o mesmo exemplo da organização a gente pode trazer para casa, né? Vamos usar ele aqui. Percebam que a criança ela não tem a responsabilidade do pai, tem? Nem pode. Ela não pode ser responsabilizada tanto quanto aqueles que estão tomando conta dela por aquilo que pode acontecer com ela. Ela não tem condição de decidir ainda. Então, a responsabilidade dela perante aquilo que ela faz é muito menor. Inexistente, não, mas menor, comparada à nossa que devia estar cuidando, que está orientando, que está auxiliando. Aí a nossa responsabilidade com os mais novos, né? De instruí-los para que escolham com liberdade, mas também com sabedoria, com informação razoável, com o mínimo que precisam para poder fazer aquilo que é certo para eles naquele momento. Existe escolha certa? Existe escolha errada? Mais ou menos. Né? Vamos com calma. Nós estamos falando que a liberdade de escolha está condicionada à nossa evolução, ao nosso adiantamento. Então, possivelmente aquilo que eu estou escolhendo agora é aquilo que eu tenho condição de entender como melhor. Mais na frente, talvez eu olhe e fale, puxa vida, acho que eu pisei na bola grande. E preciso de me refazer. Mas é quando a gente subir que a gente vai conseguir enxergar. Antes, não. E esse é um lembrete para que a gente seja caridoso com a gente mesmo, não no sentido de leviano e o que vier é isso mesmo, de bola para frente, mas no sentido de compreender os nossos estágios e as nossas fases de suscetibilidade a erro, de suscetibilidade de entender mesmo errado, ninguém nasce sabendo tudo certo, não é esse o objetivo da divindade, né? A gente nasce para aprender. Então,
no nosso dia a dia. Compreendem que a gente tem responsabilidade por boa parte das coisas? E a gente tem condição de agir sobre boa parte delas? Sobre o que é que a gente tem agido? Eu escolho me tornar um autômato e agir só pelo meu impulso, só pela minha rotina, só mantendo o mesmo padrãozinho? Ou eu tento alguma coisa nova no sentido de me avançar? Porque também está lá no Livro dos Espíritos que a gente é que trabalha pelo nosso adiantamento, né? Simples ignorantes, nós vamos para frente a partir da nossa vontade. Eu emprego essa minha condição de escolha para escolher o melhor para mim? E, gente, isso é muito importante. Toda essa condição de escolha, ela não é fácil, não. Tem coisa que é difícil de escolher. Tem coisa que é difícil de a gente fazer. Isso não quer dizer que não deve ser feito e não quer dizer que é ruim. Mas nós estamos nos desenvolvendo e algum desenvolvimento é doloroso. O Tim Vanessa fala lá lindamente: viver é crescer, crescer é sofrer. Porque tem escolhas, desculpa, que às vezes para um bem maior são um pouco doloridas. Naturais, mas doídas. E quando a gente trata, né, desse livre-arbítrio, olhando do ponto da nossa atividade cotidiana, um dos nossos objetivos, né, é a gente lembrar o seguinte: a gente importa para nós e para Deus. O direito de escolher e essa capacidade de escolher que Ele nos deu é justamente porque Ele se importa conosco. E Ele se importa com aquilo que nós queremos. Se fosse imposto, haveria aí uma violência, né, do determinismo. Haveria a imposição. Em momento nenhum, Deus se impõe para nós, Jesus se impôs para nós. Ele quer que a gente queira. E aí, o meu slide, né, que não compartilhou, estava justamente com essa passagem. Eu gostaria de chamar a atenção para ela. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas é só se quiser, tá? E esse querer é interno. É Ele que vai nos despertar a ação da nossa escolha. E é por isso que a gente estuda, para que a gente não se esqueça do porquê que a gente está escolhendo, do porquê que nós estamos preparando aí a nossa colheita futura. Nesse aspecto, dentro do nosso cotidiano, pensando nisso que eu acabei de falar, né, sobre a nossa importância, a importância daquilo que a gente crê, daquilo que a gente gosta para Deus, é o nosso cuidado íntimo com cada um de nós, com as coisas que nos têm afetado e que às vezes a gente acaba desapercebendo. Então, não, né? Principalmente agora nesse período de pandemia, que a gente tem se visto em situações diferentes e às vezes extremas, né? Se observem, se conheçam, e isso é para nós todos, né? Se investiguem, vejam para onde é que o livre-arbítrio tá de vocês e meu também, né? Para onde é que ele está se direcionando, nos direcionando, para que a gente perceba se está indo para o lugar certo. E a partir daí, ou ajustar a rota, ou pisar fundo aí no acelerador. Se está num lugar que não agrada,
a gente tem condições de escolher a mudança. Se precisa de ajuda, busque. E se não, né? Nós precisamos de ajuda. Seja ajuda da espiritualidade, seja ajuda da família, seja ajuda psicológica, seja ajuda médica. Exerçamos a nossa liberdade de ação para o nosso bem e para o bem de quem está em volta. É assim que a gente vai progredir. É assim que a longo prazo nós vamos saber usar essa liberdade de ação que por enquanto está restrita a nós e aqueles menorzinhos ali, o nosso filho, sobrinho, primo, né, de menor idade. Exercendo isso diariamente é que nós vamos chegar lá no nível daquele que hoje nos dirige e governa. É só porque ele aprendeu tudo isso que nós estamos passando agora, experienciando e vivendo, que ele tem capacidade de nos ensinar. É nossa escolha a velocidade com que a gente vai chegar. E em que condições vai chegar. Porque toda viagem ela termina. Fazê-la bem é uma escolha nossa. E aí, voltando lá para falar do São Vicente, né? Será que se ele escolhe lá naquele navio se rebelar, os resultados que ele teve seriam os mesmos? Se ele resolve não sair da igreja para ir para o campo, não sair da igreja não, desculpem, vamos corrigir, não sair do castelo para ir para o campo, será que ele teria os mesmos resultados? Se ele escolhe viver apagando incêndio e falar, olha, Senhor, é aqui que o Senhor me colocou e está tudo bem, valeria? Valeria. Seria o mesmo impacto? Não. É construção dele esse legado que ele deixou. É construção nossa o legado que nós deixaremos. Eu, às vezes, não vou conseguir escolher coisas gigantescas. Mas está certo. Os espíritos já me orientaram que o meu livre-arbítrio está dentro daquilo que eu tenho condição de exercer, de acionar, dentro do campo que eu consigo agir. E tudo bem. Se eu quero agir mais, eu preciso avançar mais. Apesar disso, de para agir mais, avançar mais, no lugar que eu estou hoje, com as condições que eu tenho hoje, eu consigo fazer muito. Porque nós sempre estamos nos momentos e nas condições que mais nos favorecem o desenvolvimento. Constantemente, a gente vai lidar com o determinismo da lei e o nosso. Lembrem-se de, por mais difícil que tiver, encontrar a opção da ação. O como passar, o como fazer, nós construímos. E esse é um consolo muito grande, aí é um ponto de vista meu, porque tira de nós a obrigatoriedade da nossa passagem por aqui. E a gente começa a ver valor na nossa presença, na nossa ação, na decisão de não agir. A gente começa a entender motivo, a gente começa a sentir e a dar valor. E é assim que a gente vai avançar. Com a sedimentação, com a construção de nós mesmos, feita em base sólida.
escolhida, entendida por nós. Porque Jesus falou, né? Sim, sobre a casa, sobre a rocha, mas a rocha que vai servir de base, quem escolhe sou eu. Para mim. Cada um de nós vai fazer isso por si. A gente conta com os outros para poder avançar, mas o esforço é nosso, é particular, é individual. O meu livre-arbítrio ele é diferente do livre-arbítrio exercido pelo Ademir, porque nós somos espíritos diferentes, em momentos diferentes, com olhares diferentes. É diferente do livre-arbítrio que a minha mãe tem condição de escolher, que a minha irmã tem condição de escolher. Momentos, vidas, olhares diferentes. A gente aprende também a respeitar quem está à nossa volta. Porque aquilo que ele está escolhendo, que o nosso irmão escolhe, está justificado da mesma forma que o meu está. Capacidade de ação, capacidade de escolher. Me parece que eu tenho 2 minutinhos e ao invés de falar mais nesse momento, eu gostaria novamente, né, de agradecer e de abrir a palavra para alguma dúvida, para alguma necessidade, algum compartilhamento. Parece até aqui que a gente tinha combinado. Eu abri a leitura, deu assistência espiritual. E não teve combinação. Nós não falamos, não, mas eles escutaram, Ademir. Espiritualidade organiza as coisas. Antes de eu finalizar, então, não teve uma manifestação. A prece de encerramento é minha, não é? Eu queria chamar para um último ponto, e que ele está até na sequência dessas questões que a gente conversou sobre, que é sobre a fatalidade, aquilo que é fatal. E eu gostaria de chamar a atenção para um comentário dos espíritos que fala que não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Então, quando a gente fala que está na nossa mão, está mesmo. Porque para bem ou para mal, tá? Tudo isso. A ideia é neutra e ela vai conforme o nosso olhar. Não tem aquilo que nós seremos obrigados a fazer quando eu falo não, em nível de ideia. E é por isso que demanda a nossa escolha. E é por isso que o nosso livre-arbítrio vale. A fatalidade vai estar ligada à consequência da minha ação. Lembra, né? Eu não consigo colher laranja se eu plantei uva. Fatalmente eu vou colher uva. E a fatalidade está aí. O processo, como é que eu plantei, como é que eu cuidei da minha plantação, como é que eu lidei com a minha lavoura, e aquilo que eu farei com o fruto, cabe a mim. E cabe a cada um de nós. Usemos, né, aí o nosso livre-arbítrio da melhor maneira que a gente puder. No limite da nossa força, para que ele seja válido. Para que a gente não precise se colocar na condição de perdê-lo. Ou de tê-lo ser certo. Eu realmente agradeço a todos vocês pela companhia. A espiritualidade, né, por nos orientar, por nos organizar, por nos intuir.
E eu vou pedir permissão para finalizar aqui com uma prece copiada do espiritual Albino Teixeira, mas que para mim tem muito valor e que dentro do nosso tema eu realmente acredito que ela é um fechamento quase que ideal. Então, Senhor Deus de misericórdia, não nos permitas pedir para fazer aquilo que ainda não podemos, mas fortalece-nos para que façamos todo o bem de que sejamos capazes, principalmente em auxílio dos que ainda não podem compreender e trabalhar tanto quanto nós. Sobretudo, Pai de infinita sabedoria, quando viermos a sentir qualquer dificuldade para fazer o que podemos, faze-nos reconhecer que não nos confias tarefas superiores às nossas forças e renova-nos a certeza de que se buscarmos estar contigo, nenhuma insuficiência nos abaterá, de vez que em seu amor tudo é possível. Agradecemos, Mestre amado, pelas oportunidades que nos oferece, pelo Evangelho na nossa vida, por todas as bênçãos que nos tem dado, pelo bem que nos oferece, pelo mal que tira de nós. Que as nossas vibrações de paz e de luz, produzidas nesse encontro, sejam compartilhadas com os nossos irmãos que necessitam tanto ou mais que nós, nos dois planos da vida. Que o seu amor se derrame, Senhor, sobre todos nós, na semana que se inicia. Que ela seja uma semana de desenvolvimento, de renovação e de trabalho para cada um de nós. Que aquilo, Senhor, que esteja na nossa mão escolher, seja escolhido com sabedoria, com consciência e com amor. Sê conosco, agora e para todo sempre, porque nós muito precisamos do seu amparo. Que assim seja. Graças a Deus.